Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso programa semanal Flor Fada Azul Ensina. Aqui nesse programa você vai saber de tudo sobre a Flor Fada Azul, de como plantar e usar, agregando valor à sua vida e ao seu negócio. A Flor Fada Azul tem o nome científico de Clitoria alternatia, é uma flor mágica, mágica mesmo, uma flor com infinitas possibilidades. É uma flor corante, azul, natural, comestível e rica em benefícios. Eu sou o Rodrigo Rexigel e nesse episódio o tema vai ser as perguntas mais frequentes sobre a Flor Fada Azul. Então, em 2013 eu e minha esposa desconhecemos essa flor maravilhosa. A gente trabalhava com paisagismo, produção de plantas. De lá pra cá a gente fez estudos, fez várias receitas, testou usos dela e a nossa missão passou a ser levar o conhecimento da Flor Fada Azul a todo o Brasil, fazer as pessoas conhecerem, usar, fazer você aí na sua casa ter a Flor Fada Azul ao alcance das suas mãos. E nesse processo de cada vez mais pessoas conhecerem, lógico, surgem muitas dúvidas. Então hoje eu vou responder aqui as 10 dúvidas mais comuns sobre a Flor Fada Azul. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui para não me perder. Mas afinal, o que é a Flor Fada Azul? Como eu falei, eu sempre digo, é uma flor com infinitas possibilidades. E a gente usa esse lema, é uma flor mágica, mágica mesmo. Aqui vai ter algumas perguntas aqui que eu vou mostrar a mágica dela para vocês. Se você não sabe, acompanhe. É uma flor que tem origem na Ásia, na Índia, Indonésia, China, Tailândia, muito tradicional, já usada há muito tempo. Está chegando ao Brasil e ao mundo cada vez mais conhecida, para ser usada em receitas, enfim. O pessoal usa em bebidas, gin, doces, salgados. É muito versátil e por causa da dificuldade de achar um azul natural, então a flor está cada vez mais se difundindo e sendo usada por chefs, por gourmet e mesmo em casa. O nome científico dela é Clitoria alternatia. Isso é importante não só para a Fada Azul, mas para qualquer planta que você for querer saber mais na internet. Você se procura entender e conhecer o nome científico, porque a planta tem vários nomes populares. Por exemplo, Fada Azul, Rainha Azul, Cunhã, Ervilha Borboleta, Borboleta Azul, Butterfly Pea, enfim, fora os nomes ainda em outros países aí, de outras línguas, que agora eu nem vou lembrar e conseguir falar. Ela é rica em benefícios. Essa parte dos benefícios a gente está cada vez mais se preparando para trazer também para vocês. Em outras questões aqui eu vou entrar neles. E é isso, essa é a Flor Fada Azul. Aí a pergunta aqui, outra pergunta. Ela é tóxica? Ela é tóxica? As grávidas podem tomar? Bebês podem tomar? Então, a Flor Fada Azul, ela é tradicional na cultura já, vem sendo consumida em arroz azul, como chá, há muito tempo já é tradicional. No Brasil é uma certa novidade, mas só pela cultura popular ela já vem sendo consumida, já é um teste de que a toxicidade dela não existe. Mas cientificamente, também pelo mundo existem vários estudos que comprovaram que ela não é tóxica, não tem toxicidade. Tem inclusive, foi feito o teste a nossa amiga Graziela Bragueto, a doutora em nutrição, que fez a experiência em células normais, células cancerígenas, e com a Fada Azul, e mostrou que ela não atacou as células. E outros estudos ainda mostram que ela, além de não atacar, ela ainda protege, porque ela é rica em antioxidantes. Então, é uma planta que não tem toxicidade. A flor pode ser consumida, entendeu? E grávidas, bebês de colo, bebês que estão amamentando, aí sempre a recomendação normal, né? Consulte o seu médico, porque cada pessoa às vezes tem algum detalhe que o médico vai saber melhor do que ninguém. Mas enfim, meus filhos, por exemplo, com 1, 2 anos consumiam já a flor, a gente fazia geladinho, fazia o chá, enfim, eles adoram, né? E já consomem desde sempre. E estou aqui como prova viva, e também minha família, que a gente consome sem toxicidade, sem problema nenhum, pelo contrário, rica em benefícios. Próxima pergunta então,
qual a diferença, essa é interessante, qual a diferença em flor tradicional e flor dobrada. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eu trouxe as flores até para ver. Então, você já deve ter visto por aí. Essa é a tradicional. Essa é a tradicional. Essa é a dobrada. Enfim, tradicional. Essa é que dá origem ao nome, Clitoria tenacia, pelo formato dela, e que é tradicional. E qual é a diferença? As duas são a mesma planta, só com variedade diferente. Pode dar um zoom aqui, eu acho, agora. Vem aqui, né? Então, assim, a flor tradicional, pode ver que ela tem uma pétala, duas pétalas, três, e ainda tem mais duas branquinhas aqui que são atrofiadas, ó. Tem que destruir a planta aqui, mas dá pra perceber que essas duas branquinhas atrofiadas. Na flor dobrada é a mesma flor, só que todas essas pétalas, essas 5 pétalas se desenvolvem. Então é uma variedade que sofreu algum tipo de transformação na natureza, né? E a partir disso, todas as pétalas, ó, 2, 3, 4 e 5. Então as 5 pétalas se desenvolvem e a flor já foi conhecida aqui no Brasil como a flor dobrada, ou também como twin lá fora, e enfim, essa é a diferença da flor tradicional, flor dobrada. Por peso, a dobrada ela rende cerca de 10% mais, certo? Essa é a diferença no rendimento, mas nas propriedades, enfim, é a mesma planta, mesmas propriedades, mesmos benefícios, e enfim. Vamos para a pergunta número 4, então. Essa pergunta a gente recebeu e recebe outras muito parecidas também. Queria saber como posso usar a flor fada azul. Algumas já secaram no pé. Tenho que ferver, fazer infusão? Poderiam me ajudar? Então, vamos, né, para responder essa pergunta, eu vou dar uma geral sobre a flor, sobre as formas de uso dela, e sobre a colheita e como é que faz. Você planta a flor, ela é uma trepadeira, ela floresce. Depois de cerca de 90 dias ela começa a já dar as primeiras flores, em média, né? E aí a flor floresce todo dia. Aquele botãozinho floresce de manhã, às vezes no fim da tarde ou no outro dia ele já começa a ficar murcho. A gente colhe todo dia, quanto antes colher, no momento que abre, melhor. Então colhe, mas como é que eu vou armazenar essa flor se eu não vou usar hoje? Daqui a pouco a pessoa está colhendo várias flores. Aí pega, deixa secar 3 a 4 dias, uma semana, às vezes ela já está seca, e é a flor desidratada. Tem um processo mais detalhado que a gente pode explicar outra hora com mais calma. Mas enfim, é secar como qualquer outra erva a flor. E algumas pessoas deixam secar no pé. Pô, daqui a pouco você tem um pé em casa, que nem foi na pergunta, aí você fica uma semana fora e volta, tem as flores secas. Quanto mais tempo ficar no pé, mais a tendência de ir perdendo os nutrientes e até de criar algum fungo, algum mofo. Mas assim, se você vai usar na sua casa, você tem a flor seca lá, você pega, olha, se está tudo bem, põe numa água fervida, faz o seu chá e beleza. Mas o ideal é fazer esse processo de colher, secar e usar. Como é que ela pode ser usada? Então, ou você pode usar ela fresca mesmo, né? As flores ou tradicional, ou dobrada. Usando ela fresca, você pode usar flor tradicional, flor dobrada, fresca, no chá, na comida, enfim. Mas o modo mais comum de usar é ela, então, desidratada, que é a flor seca, né? Como qualquer erva, você seca ela, normalmente de 3 a 7 dias na secagem natural ela já está pronta, e você armazena ela bem fechadinha para não pegar mais umidade. Ela é muito sensível à umidade, então você tem que guardar ela bem seca e toda vez que for usar, cuidar muito para não entrar umidade, não pegar com as mãos molhadas ou com a colher molhada, porque ela tem a tendência de mofar caso ela pegue umidade. Essa é uma das formas de uso, então, fresca, desidratada, que é a mais comum.
Tem uma outra forma que é a quebrada. No processo de secagem, principalmente a gente, por exemplo, aqui que seca bastante flores, ou mesmo em casa, algumas folhas se quebram, vai sobrando uns caquinhos, uns quebradinhos, e que são muito bons de ser usados. A gente usa para nossas receitas aqui em casa direto também. Então é uma forma de uso que é a flor quebrada. E a outra forma, por exemplo, dependendo do que você vai precisar fazer, qual receita, ou como você melhor gosta de usar, é a flor triturada. Você pega, às vezes você não quer usar a flor inteira, quer aproveitar para uma receita já ela triturada, você põe no liquidificador e usa a flor triturada. A triturada e a quebrada são semelhantes, mas a quebrada ela pode ver que ela é inteirinha, porque ela se quebrou, né, no processo de secagem, de escolha das flores e tal. E a triturada ela já está bem parelhinha, então isso aqui você pode usar direto em alguma receita, ou da forma que você for usar. E, por último, o pó da flor. Pode ser o pó da flor, como esse aqui. Pega a flor desidratada e tritura ela até virar pó. O ideal é fazer isso no moedor processador de café, de grãos de café, porque aí ela fica vira esse pó aqui mesmo. No liquidificador geralmente fica ela mais triturada, mais inteirinha. Daqui a pouco você tem um liquidificador aí até que consiga fazer o pó deixando bastante tempo. Mas enfim, aqui é o pó. E o pó, esse aqui é o pó da flor inteira, com cabinho e tudo. E pode ser feito também o pó da pétala. Deixa eu pegar um aqui. Que seria você pegar e tirar esse verdinho e fazer triturar só a pétala. Mas em grande quantidade isso é super trabalhoso, é impossível de ser feito, né? É muito trabalhoso. É muita mão de obra. Então, essas são as formas de uso e respondida mais essa pergunta. Se eu não esqueci nada. E aí vem outra pergunta aqui, qual a diferença do pó para as flores? Então o pó é a flor, tá aqui a flor, tá aqui o pó. O pó é essa flor triturada no processador de café até virar pó. Até virar pó. Você pode ter no liquidificador, mas ela fica mais triturada. O pó o ideal é no processador de café até virar pó. E os usos? Quando eu uso pó, essa pergunta já está incutida como eu uso pó, quando eu uso pó, quando eu uso a flor, enfim, depende. Depende muito do jeito que você se adapta melhor para usar. Deixa eu limpar aqui. Depende do jeito que você se adapta para usar e depende da receita. Por exemplo, uma massa que não vai água, ou vai muito pouca água. Em vez de você fazer o chá concentrado que não vai dar ponto na massa e tal, você coloca o pó e o pó se dilui e já colore. Por exemplo, o arroz. O arroz você pode fazer com a flor, com o pó. Das duas formas vai ser fácil e vai ser rápido de passar o azul. Então vai do que você acha mais prático. Então é isso, essa é a diferença do pó e da flor, que são duas formas de uso, vai depender da receita. Eu não tenho como explicar todas as possibilidades aqui, mas vai depender da receita, principalmente, e da forma que você se adapta melhor. Então a próxima pergunta, aqui a sexta pergunta, por que flor mágica? Rodrigo, você fala, flor mágica, mágica mesmo. E é a flor mágica, uma magia da natureza. Por exemplo, vou fazer a mágica para você ver. Vou usar o pó, uma pitadinha de pó, até menos. Você põe pó. O pó é legal que é isso, ele dá o efeito praticamente na hora. Mesmo com água fria, água da torneira, que é água temperatura ambiente, e ela fica azul. Agora que vem a magia, você vai transformar essa água, ela vai mudar de cor.
Não preciso falar nada, né? Você está vendo a magia da natureza nos seus olhos. Olha que coisa linda. Muda de cor. Era uma flor azul, agora é um chá violeta. E é uma delícia. Mas o que é essa magia? Na verdade, a flor fada azul ela é um indicador de pH. No azul ela está no pH neutro, ali perto, próximo ao pH neutro. No caso aqui eu pinguei gotas de limão, ela ficou ácida, no pH ácido ela muda de cor do rosa, violeta, então nessa linha de cores. Se você colocar, por exemplo, ela numa água super alcalina, algum ingrediente que deixa ela super alcalina, ela vai lá pro verde, essa água que fica até verde. Então é a mágica natural dessa tecnologia da natureza. Então vamos lá, sétima pergunta aqui, ó, sem fazer infusão, ou seja, líquidos frios, ela libera a tonalidade azul? Sim, libera. Então você pegar a flor, se botar, ela vai demorar um pouco mais, for no caso da flor, no pó ela libera instantaneamente, usando o pó ela libera instantaneamente, mas libera sim. Então independe, a diferença maior vai ser no tempo, a água fervente na flor desidratada vai mais rápido, na água fria ela vai demorar um pouco mais, mas vai liberar também. Então, oitava pergunta, qual o sabor? Qual o sabor da flor fada azul? Então, a flor fada azul ela tem um sabor muito suave, é um sabor levemente adocicado, assim, meio floral, levemente adocicado, mas é quase imperceptível, dependendo do paladar, assim. E isso é um lado positivo, porque por isso que ela pode ser usada tanto para salgados, quanto para doces, quanto para bebidas, praticamente sem influenciar no sabor. Então esse azul natural, os benefícios dela podem ser usados e não alteram o sabor da receita que você normalmente vai fazer, tanto que seja um mousse, seja uma bebida, seja que seja um drink alcoólico ou não, né? Ou seja um bolo. O que for fazer, esse sabor dela é tão suave que não vai praticamente interferir. É isso aí, então vamos lá. Nona pergunta, surge muito, é boa pra quê? Essa aí, tipo, o pessoal pergunta, é boa pra quê? Qual o benefício? Enfim, a flor fada azul, ela é rica em flavonoides e antocianinos com atividade antioxidante. Quando eu e a Diniz conhecer uma flor, principalmente a Diniz foi na internet e era mais dificuldade de achar do que hoje alguma coisa sobre ela. Até que descobri o nome científico, Clitoria ternatia, e aí em outros países tinha conteúdo, tinha já informações sobre a planta. E aqui no Brasil, os primeiros livros aqui onde ela aparece, e aparece com propriedades, é no livro aqui de punks, plantas alimentícias não convencionais, punk, no Brasil. Que são as utilidades, e aí foi o livro do Valdeli Knupp e do Harry Lawrence, que tem a Clitoria ternatia, flor fada azul, algumas receitas, e fala dos usos populares, que ela era usada como para diabetes, hepatoprotetora, e isso a gente constata também lá no exterior, e principalmente a ação que ela é rica em antioxidantes. Então, o que são os antioxidantes? Eles combatem os radicais livres. E os radicais livres são nada mais, nada menos que os soldadinhos que fazem a gente envelhecer. São os guerreiros inimigos que fazem nosso corpo envelhecer. Ou seja, se você tem uma alimentação rica em antioxidantes e a fada azul é rica em antioxidantes, então isso ajuda no processo de não envelhecer ou de combater esses radicais livres que atrapalham a nossa saúde, enfim. Então, é o principal. Então, auxiliar diabetes também tem estudos, e aí eu vou trazer cada vez mais estudos também detalhados para trazer fatos, estudos científicos bem legais que comprovam cada vez mais os benefícios da flor fada azul. E por último, por hoje, a pergunta de número 10.
para fazer bebidas, infusão alcoólica no caso, é melhor usar a flor ou o pó? Se faz a infusão na hora do drink ou antes? Então essa pergunta eu deixei para o final, porque está sendo muito usada, a gente recebe sempre pedidos de dicas de como usa, enfim, para fazer principalmente gin, mas qualquer bebida alcoólica pode ser feita para deixar azul natural, né, com a flor. Então o pessoal pergunta para o gin, mas como é que eu uso, qual forma, a flor desidratada ou pó, ou o que eu uso? Eu sempre falo, depende muito do processo que é feito, a bebida e tal. A flor, vou dar os dois pontos. A flor desidratada, você coloca, por exemplo, num litro de gin, você coloca 20 flores na garrafa mesmo, deixa ali, em 2 horas você já vai ver que fica meio colorido. O ideal é deixar de um dia para o outro, para ela tirar bem o azul. Aí depois você vai filtrar, né? Vai coar, vai derramar alguma coisa para tirar essas flores, e vai ter o seu gin, a sua bebida azul, bem linda, ali, maravilhosa. Enfim, fazendo com o pó, qual a diferença? O pó vai soltar mais rápido, vai aproveitar um pouco melhor até as flores, por causa da região de contato, né? Todo pó já tem uma região maior de contato, então vai sair melhor a cor e as propriedades também. Mas o que vai acontecer? O pó é 100% natural. Como por ser 100% natural, ele tem alguns, ele não é 100% solúvel, fica um resíduo que na hora da filtragem, até pelo que o pessoal que trabalha com isso relata, é mais difícil a filtragem. Então, assim, via de regra, a maioria das pessoas que usam para fazer bebida, para fazer gin ou qualquer outra bebida, elas usam a flor desidratada, porque o pó ele tem essa questão da filtragem, dificultar às vezes na filtragem. O que pode acontecer? Às vezes pode ser até um diferencial. O pó, a diferença é que você pode fazer na hora, no bar ali, que nem eu fiz aqui de colocar, fazer essa transformação na hora, e vai ficar alguns pontos azuis ali, mas que é natural e pode ser consumido. Pode ver, pouca coisa que fica, mas fica, pequeno resíduo, mas que pode ser tranquilamente consumido se for um pó bem fininho, melhor ainda. Então era isso. Hoje eu trouxe aqui as 10 principais dúvidas, as dúvidas mais comuns que surgem aqui para nós sobre a flor fada azul. Lembrei de mais umas perguntas, umas dúvidas frequentes que não podiam ficar de fora desse vídeo e deixei de bônus para você lá no final. Eu espero que você tenha gostado. Continue acompanhando esses vários episódios que vão ser semanais agora do nosso programa Flor Fada Azul Ensina. Nesse programa a gente resolveu fazer dessa forma, de um programa com conteúdo bem bacana para você. Nos próximos episódios a gente vai mostrar como plantar, as dúvidas de plantio, mais dúvidas de colheita. A gente vai ensinar toda essa parte para você que quer ter daqui a pouco aí na sua casa, que quer daqui a pouco ter um espaço maior no jardim ou no sítio, quer até gerar renda para você plantando a flor, ou você que é chefe, que é gourmet e que quer ter um diferencial, quer agregar valor no seu negócio com uma planta, com uma flor azul, corante alimentício natural. Enfim, hoje em dia é tão difícil, tão concorrido se diferenciar, e essa flor que está chegando e está virando a flor cada vez mais da moda, não só aqui no Brasil, mas no mundo. A gente vai trazer também nesses programas os usos dela pelo mundo, curiosidades, a história. Você sabe que ela é Clitoria ternatia por causa do formato, mas o ternatia, da onde vem? É uma história muito legal, é bem bacana. Tudo isso a gente vai trazer, os usos dela em receitas, doces, salgados, bebidas. E outra, muitas receitas, está cada vez surgindo mais os usos dela como cosmético, para a parte de saúde, beleza, fitoterapia. Tudo isso você vai ter aqui no programa Fada Azul Ensina, uma vez por semana, episódios especiais para você. Tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade que você quer saber mais a fundo? Deixa aqui nos comentários, a gente vai responder todo mundo, ou aqui no programa, ou individualmente mesmo. E cada vez mais
trazer as infinitas possibilidades da flor fada azul ao seu conhecimento de todas as pessoas. Bônus, bônus, bônus. Lembrei de umas perguntas que não poderiam ficar de fora. Algumas que a gente recebeu agora mesmo, hoje, pelo direct, aqui o pessoal perguntando, principalmente em relação a cultivo. Então vamos lá. Mais uma pergunta que surge muito. Aqui pega sol direto, solão, quente. Ela vai aguentar? Então, a flor fada azul, ela se adapta muito bem ao clima de todo o Brasil. Mas o que ela adora mesmo é sol. Então, se você tiver sol quente, a pino é o que ela gosta. O que sempre tem que cuidar com a irrigação, porque se tiver muito sol e ao mesmo tempo a raiz fica seca, aí com certeza vai ter problema, mas ela gosta muito de sol para produzir flores. O ideal é ela estar a sol pleno, no mínimo 6 horas de sol por dia, para ela ter uma produção legal de flores. E outra questão, então, mais uma pergunta que surge, ela é perene ou ela é anual? Ou ela é periódica? Ela é perene, no caso, você planta uma vez e ela dura por anos, ou você tem que plantar ela todo ano. Então, a flor fada azul, ela é perene. Ela é perene. O que acontece? Ela se adapta ao frio, mas no frio ela pode ter comportamento anual. Muitas vezes frio intenso, principalmente geada, ela pode acabar morrendo no inverno. Então, o que eu sugiro? Quando você estiver num clima frio, lá no sul, por exemplo, planta na primavera, ela vai depois de uns 3 meses, se você plantar em novembro, dezembro, janeiro, ela vai começar, janeiro, fevereiro, dar flores. Você usa algumas flores e deixa algumas flores para dar a semente, guarda essa semente. Se tiver um inverno rigoroso, você tem sementes para replantar novamente na primavera, porque ela tem um ciclo rápido, então você vai conseguir ter flores todos os anos, mesmo no frio. Outra solução é montar uma estufa para proteger ela do frio intenso, da geada. Então provavelmente ela vai, independente disso, como o clima é mais frio, normalmente no inverno ela acaba dando menos flores ou parando de dar flor. Até em lugares quentes, como eu falei, ela adora calor, mas pelo ciclo do sol, como no inverno, ela acaba diminuindo ou praticamente parando as flores ali no inverno, que a gente chama da entre-safra. E outra dúvida que surge muito também é em relação à vagem, porque a gente fala da flor, né? O grande ouro azul é a flor. Essa planta é mágica, as folhas são comestíveis, ela é toda comestível. Mas uma dúvida que surge muito é em relação à vagem. O que é a vagem? A flor, se você não colher, ela em alguma semana, mais ou menos, até mais rápido às vezes, ela começa a desenvolver a vagem, que vai ser o fruto, ou seja, vai virar as sementes da fada azul. Então, uma dúvida frequente é quando posso colher a vagem para guardar as sementes. Então é assim, que nem eu expliquei, a flor desabrocha, se você não colher, em alguns dias ela começa a virar uma vagenzinha pequenininha, muito legal. Aí você acompanha o crescimento, depois de um tempo mais ou menos uns 2 meses por aí, porque essa vagem é verde, você só vai colher ela quando ela ficar bem seca, cor de palha. Aí é o momento de colher. Se deixar muito mais tempo, ela começa até ela fica cor de palha, fica seca, ela começa daqui a pouco a abrir e estourar para jogar a semente para fora. Então você tem que esperar, ela tá verde, vai acompanhando, quando ela ficar cor de palha, bem sequinha, você colhe e pode guardar na própria vagem, ou pode abrir e guardar só a semente também num lugar bem seco, para não ter problema de umidade. E essa semente vai durar 1, 2, 3, vários anos aí, dependendo da armazenagem. Outra questão, se a vagem é comestível ou não é, né? Como eu falei, a vagem é comestível, assim como as folhas, só que ela é muito fibrosa. Então, para quem gosta assim, de experimentar alguma coisa diferente, pode fazê-la crua, picadinha quando ela é bem jovem, ou então pode até fazê-la cozida, e ver o ponto aí que você gosta mais, até comenta com a gente se gostou, se não gostou. E a última pergunta então, para encerrar, ela é uma trepadeira? Sim, a flor fada azul ela tem comportamento, ela é uma trepadeira, ela pode ser conduzida, ela chega até 4 metros de altura quando conduzida, de repente até mais,
Mas se você tiver ela em vaso, se você tiver ela no jardim, ela pode ser cultivada também como arbusto. Ela começa a se enrolar nela mesma, se ela não tiver onde se enrolar para subir, e ela vai criando, vai dando flores, ela fica muito bonita, ela fica um maciço, é bem legal. Como arbusto, no vaso também, se ela não tiver onde se agarrar, ela começa a cair, vai se enrolando até cai um pouco no vaso, é bacana. Então são as formas, apesar de ela ser uma trepadeira, você pode cultivar aí de várias formas. Às vezes assim, eu não tenho eu não tenho um muro, uma cerca, um lugar para apoiar ela na minha varanda, então eu não vou poder cultivar nada disso. Ela pode ser cultivada em vaso mesmo também. Quanto maior, melhor, claro, para questão de ter mais espaço e de rendimento para flores, como eu falei antes, no sol. E assim é. Então, essas foram as perguntas bônus que eu quis trazer para vocês, porque são dúvidas que não podiam ficar de fora desse vídeo. Mais uma vez, obrigado e até o próximo programa. Flor Fada Azul ensina!